Palpitações no coração, falta de ar, dor no peito, tremedeira, desmaio. Muita gente sofre constantemente esses sintomas, mas acha que é uma bobagem. Na verdade, o primeiro passo é sempre procurar um médico, porque a pessoa pode estar com problemas e pode até estar entrando no grupo cada vez maior dos portadores da síndrome do pânico. Quais são as causas da síndrome do pânico? Tem cura? Como é que faz esse processo de cura? Quem vai responder essas perguntas é o psiquiatra, eu vou tentar falar o nome dele, Hidemitsu Hishinuma, um especialista no assunto. Eu não fui muito bem no seu nome, foi? Foi bem, Então parabéns. tá bom. Obrigado. Conta pra gente, essa coisa da síndrome do pânico é realmente cada vez maior? O número é bastante grande, é impressionante. A estatística é ainda bastante confusa, né? Porque não dá para fazer uma avaliação em termos de estatística, né? E o que causa isso? O que gera? O que faz uma pessoa entrar nesse pânico? Não, o pânico, ele não é uma doença psicológica, não é uma doença biológica. Ele tem uma tendência até hereditária. É um distúrbio bioquímico que ocorre no sistema nervoso central, chamado locus coeruleus. O locus coeruleus, ele mantém contato com várias partes do cérebro, usando um hormônio, o noradrenalina. Mas a ciência ainda não sabe como e porquê. Há uma descarga dessa substância saindo da normalidade. Disso resulta uma série de sintomas neurovegetativos assim no organismo, desagradabilíssimo, né? Que são as palpitações do coração, falta de ar, aflição no peito ou dor no peito em forma de angústia, mãos e pés molhados e frios, uma sensação de sufocação, bolo na garganta, zoeiras, psicológico, é físico isso? Ou pressão nos ouvidos, e a sensação de estar flutuando. Uma sensação que a pessoa parece que vai perder o controle. E tem cura? Tem. Como é que é a cura? A cura, Pela psicanálise? Como ele não é psicológico, a psicoterapia, todos os clientes em que eu tenho tratado já têm feito vários anos de psicoterapia, né? Uns fazem 10, 15 anos, 20 anos de psicoterapia sem solução nenhuma. E depois que começa a medicação, em um mês... Mas essas pessoas têm síndrome do pânico 10 anos seguidos? Eu tenho o meu paciente mais antigo sofreu do pânico dos 18 anos aos 78. Quer dizer, sofreu 60 anos de pânico. Não viveu, né? Coitado. Agora, paciente que tem 40 e poucos anos, 45, 37, 21, enfim. E há a possibilidade da pessoa ter a síndrome do pânico e ficar curada? Assim, não tempo razoável, não levar 60 anos? Não, eu tenho paciente com 37 anos de pânico que em um mês, elas mesmas, num dos programas que eu apresentei, ela falou que em um mês ela realmente estava outra. É claro que isso varia de cliente para cliente, né? Mas é sempre medicamentosa a solução? É sempre medicamentosa, né? Depois a gente acompanha com uma terapia comportamental apropriado para os pacientes que sofrem da síndrome do pânico, porque eles têm que aprender o convívio, né, da síndrome do pânico, que é extremamente desagradabilíssimo, né? O paciente que tem a síndrome do pânico, ele não consegue praticamente andar sozinho. Ele não precisa ter todos esses sintomas. Ele pode ter apenas um ou dois sintomas, né? Mas quando a descarga é muito grande, ele tem uma série de sintomas que naquele momento ele não sabe se ele está infartando, ele não sabe se ele vai ter um derrame, ou se ele vai levar à loucura. E basicamente, só para a gente terminar, os remédios que o senhor administra são o quê? São calmantes? Não, basicamente o tratamento assim. O calmante apenas atenua, alivia o sintoma, ele é coadjuvante. Ele não cura, não é a solução. O tratamento mais considerado específico é o antidepressivo, né? Mas ele é conjugado mais algumas outras medicações que varia, evidentemente, de caso para caso, de paciente para paciente. E a pessoa pode ficar curada em 6 meses? Não, o tempo... Qual o menor tempo de cura que você já teve?
O tempo mais rápido, mais rápido, mais esperta para se curar. Não, tem paciente que os próprios pacientes dizem que uma semana estava sentindo o outro. É claro que não é possível em uma semana pacientes que já sofrem vários anos de tratamento, né? Mas é porque sente o efeito altamente benéfico da medicação e que não tenha mais crise. Mas como ele é altamente psicotraumatizante, então não dá para ele ficar curado. O tempo mínimo de tratamento são 2 anos, né? O tempo mínimo. Claro que antes dos 2 anos o paciente já Melhora. está levando uma vida normal. Tá Melhora não, é bastante, né? Bastante, né? Então tá bom. Então, muito obrigada Nada. por você ter vindo. Os donos de restaurantes do Rio querem uma ação conjunta de todos os empresários ligados ao turismo para atrair visitantes para a cidade. Veja depois dos comerciais. Os restaurantes do Rio saem na frente e querem provocar uma revolução na estratégia para atrair turistas para a cidade. Amanhã à noite, no Mistura Fina na Lagoa, vai ter a primeira reunião com o pessoal dos hotéis, dos restaurantes e da publicidade. Tudo isso para traçar planos comuns. A iniciativa é dos novos diretores de comunicação da Associação Brasileira de Proprietários de Restaurantes, Pedro Paulo Machado e Chico Mascarenhas. É com eles que eu vou conversar agora. Vamos começar explicando o que é isso, né? O que a gente está tentando fazer é juntar todos os setores, todas as pessoas. Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 24 de março. O Sem Censura começa conversando com o delegado Jorge da Cruz Barros e a escrevente policial Nelma Barros. Um casal que não tem medo de atrapalhar o casamento com o trabalho conjunto. Os dois dividem o dia a dia da casa e vão juntos para as batidas policiais. Eles não têm medo da rotina do casamento nem da delegacia. A atriz Cristina Pereira também está aqui, uma mulher que marcou com humor todos os seus trabalhos. E agora ela assume um novo desafio, é a Casa da Gávea, um centro cultural que abre as portas discutindo a ética. O psiquiatra Idemitsu Ishinuma, que há 20 anos trabalha com medicina psicossomática. Ele vai nos explicar o que é a síndrome do pânico, um mal que ataca as pessoas que têm medo de ter medo. A atriz Isabela Cerqueira Campos, que já encantou o público vivendo a heroína Capitu nas telas. E agora ela mergulha no mundo da poetisa Cora Coralina, deixando a montanha fluminense, onde se instalou, para percorrer o norte e o nordeste do país com os versos da poetisa de Goiás. A diretora do Centro Educacional de Niterói, Mirtes Wenzel, que está lançando o livro Educação à Distância, onde mostra que há uma possibilidade de se dar uma educação digna à comunidade, mesmo com as dificuldades atuais do ensino público e o alto preço das escolas particulares. O presidente da Associação dos Ranicultores do Rio, Fernando César de Albuquerque Matos, que quer provar que criar rãs é um bom negócio para os brasileiros. E a musicoterapeuta Marília Chembre, que vai mostrar como essa terapia canaliza as emoções e também promove a cura e o crescimento das pessoas. E completando a nossa mesa de debate, o produtor Albino Pinheiro, o jornalista Ricardo Cota e a radialista Vera Barroso. E a nossa pesquisa de hoje é a seguinte: pelo nosso psiquiatra, Idemitsu, que vai conversar com a gente sobre a síndrome do pânico. O que o senhor acha? Que marido e mulher devem trabalhar no mesmo lugar? Pode trabalhar no mesmo lugar. Perfeitamente. É bom? É. Mas pode atrapalhar? Não, depende muito, evidentemente, do relacionamento dos dois. Eu acho que não existe problema nenhum, não. Ok, obrigada. Uma doença emocional com grandes manifestações de ansiedade, mas uma ansiedade tão grande, mas tão grande, que o paciente sente um medo irracional, entra em desespero. A pessoa tem a sensação que está flutuando naquele momento, dá a sensação de, assim, até uma perda de autocontrole, perda de identidade. Naquela hora, parece que a pessoa está fora da realidade. E aí, nesse momento desencadeia inúmeros sintomas físicos super desagradáveis. É aí que o paciente se desespera mais ainda. Por quê? Sente palpitações do coração, dificuldade em respirar. A pessoa tem uma sensação de sufocação,
fica flutuando naquele momento, uma sensação de estar fora da realidade. Aí o paciente tem tremores generalizados, suor nas mãos, nos pés, que ficam frios. O paciente tem a sensação de morte iminente, uma sensação que vai ter um derrame, vai ter um infarto, né? E naquele momento, ele tem até ânsia, vômito, ele não sabe se ele corre, se ele pede um socorro, ele olha para um lado, ele vê se tem alguém. Muitas vezes, esse é uma sensação de crise maior. Ele poderá sentir apenas uma crise, por exemplo, uma palpitação do coração. Naquele momento, ele fica até constrangido de poder chamar alguém, porque é um medo irracional. E ele fica assim, a quem eu chamo, a quem eu vou, a quem eu procuro? Então, a primeira coisa que ele faz, ele toma um táxi, vai para casa, pronto-socorro, ou então vai para casa. Ele para o pronto-socorro, mas ele vai para o pronto-socorro cardiológico. Ou então ele entra um cardiologista, um pronto-socorro cardiológico, ou um clínico. Chega lá, examina. É claro que algumas vezes, se ele tem uma tendência, assim, até uma hipertensão essencial, uma hipertensão de família, por exemplo, sobe um pouco, a pressão pode até subir, ele nunca teve uma pressão elevada, certo? Aí faz um exame, faz o eletrocardiograma, ecocardiograma, vê, o médico não constata nada, certo? Perfeito. Doutor Idemitsu, então a pessoa vai no pronto-socorro, sente tudo isso que o senhor falou, uma coisa horrorosa, né? Vai no pronto-socorro, não tem nada físico, pelo menos, né? E aí? Ele pode aí piora, apresentar, né? Se desencadear num paciente que já tem problema de ordem física, aí agrava, né? Mas o que desencadeia, em geral, uma crise dessas? O que motiva? Pode aparecer sem nenhuma razão? Não, foi uma pergunta ótima, por sinal. Ele desencadeia de uma forma inesperada, como também desencadeia após qualquer dissabores, qualquer desajuste, qualquer problema com o filho, vamos supor que uma pessoa vai ser submetida a uma cirurgia e tem medo de cirurgia, tem medo de passar mal com anestesia, ou esteja preocupado com alguma coisa, por exemplo, na compra do imóvel, ele vê que não está conseguindo pagar ou qualquer coisa assim, ou também pode desencadear de uma forma assim inesperada, sem que numa época que ele esteja até bem de vida, e desencadeia aquilo, talvez até mesmo porque eu acredito que isso tem uma predisposição genética, heredo familiar, porque na minha pesquisa eu tenho verificado que todas as famílias em que existe um paciente com a doença do pânico, eu tenho verificado, já encontrei 6 numa família só. Doutor Idemitsu, isso quer dizer que então é sempre uma causa psicológica, nunca uma causa física, a pessoa não fica assim porque teve uma pneumonia, por exemplo, não. Sei. Não. É sempre um fator psicológico. É evidentemente que, vamos supor, pode até mesmo desencadear. Depende muito da forma como o profissional médico transmite a doença para o seu cliente, certo? Porque tem aqueles médicos que sabem transmitir a doença ao seu paciente de uma forma até bastante suave, sem que o paciente se assuste. E tem certo? Cura isso, doutor? Tem, sim. Como é essa cura? Não. Diante a uma crise mesmo, uma crise bastante acentuada, o tratamento assim mais, apesar de que todos os pacientes que têm a doença do pânico têm medo de tomar remédio, porque a doença do pânico, ou a síndrome do pânico, é a doença do medo. Então ele tem medo também de passar mal com remédio, né? Então a primeira coisa que ele faz, ele pega a bula, vai ver, efeitos colaterais, contraindicações. Aí, passado por médico, ele pode falar que é uma besteira. Não toma essa droga. Mas eu falei tudo que é bula de remédio. Hein? Eu não tenho esse pânico aí, mas eu leio tudo que é bula. Não, tudo bem. Quando você for um médico, claro que ele não te dá muita atenção, é claro que é preferível até mesmo ler bula, né? Concordo com você. Até, vamos supor que distraidamente você seja uma paciente alérgica, até é bom que você Não, é uma paciente preocupada com remédio mesmo. Tudo bem, mas a síndrome do pânico, ele já tem medo, um medo mórbido, um medo pavoroso de tomar o remédio e se tornar dependente do remédio. Mas são pessoas, em geral, medrosas, são pessoas que têm isso na vida cotidiana e, de repente, têm isso exacerbado, ou são pessoas como... Não, normalmente eu tenho
tenho pesquisado desde criança. Normalmente a criança mesmo, uma criança insegura, vai crescendo, entra na adolescência insegura, depois tem sempre uma certa insegurança. Mas diante de situações mais delicadas é que desencadeia isso. A cura que você me perguntou, existe o seguinte: o tratamento de início deve ser, apesar deles não gostarem da medicação, deve ser tratamento mais assim, antidepressivo, não tranquilizante. Tranquilizante é apenas, tranquilizante que eu digo, são aqueles remédios de tarja preta. Lexotan, essas Isso, coisas? Lexotan, Lorax, tarja preta. Não quer dizer que esses remédios, não, são remédios indicados pelos médicos, mas que eles atenuam o sofrimento do cliente, mas ele apenas atenua. O antidepressivo não, já é um tratamento específico, é mais indicado para o caso, até ajuda até mesmo tirar o paciente da dependência à medicação. Ele não consegue tirar a medicação, porque assim que ele parar com a medicação, ele está sujeito. Ele cria até uma angústia secundária. Quer dizer, o que quer dizer isso? Um medo de ter uma nova crise. Então ele não para com o remédio, certo? Aí... Pois é, mas veja bem, o remédio é uma doença causada por um problema que a pessoa tem normalmente. Uma fase que ela está atravessando, uma preocupação. Não foi o que o senhor falou? Foi. O remédio, ele vai curar esses sintomas, mas a pessoa vai continuar preocupada, a pessoa vai continuar com a causa daquilo. É que a medicação antidepressiva, ele não sendo tranquilizante, né? Ele não vai, vamos supor, atenuar apenas, ele sensibiliza, que ele diminui a sensibilidade ao paciente desencadear o pânico. Entendeu, né? Aí, o paciente, ao mesmo tempo que ele é eliminado, esse quadro maior do pânico, que ele já sentiu que não vai ter mais um outro pânico, né? Então, paralelamente, quer dizer, a gente tem que ir devagar também na medicação. Deve entrar com medicações com doses pequenas, porque ele já tem medo das reações. Existe medo. Ele tem medo que vai sentir reação com a medicação. Então ele deve começar com uma medicação pequenininha, tal, e explicar que não é uma doença grave, não mata, não vai perder a consciência, não vai ficar louco, mas também que é uma doença altamente atormentadora para quem tem. Deve ser uma coisa horrível. É uma coisa pavorosa, porque a pessoa parece que fica desse tamanhozinho, fica igual uma criança e fica muito dependente dos outros. Porque a pessoa sente a necessidade de sentir alguém próximo, sente a necessidade de sentir uma amiga, uma irmã, um marido, e sente essa necessidade. Tratamento psicanalítico não entra nessa, doutor? Foi uma excelente pergunta, por sinal. De início, não. De início, o tratamento não é um tratamento específico, é um tratamento apenas que, por hora, ele não... Porque o paciente continua tendo inúmeras crises. Como eu já tive experiência de clientes que já teve 8 anos fazendo análise, 3 vezes por semana, tendo crise todas as semanas, e o psicoterapeuta dizia assim: não, é porque você está se desabafando, você está se abrindo, Não, crises pavorosas, não pode. Tem que eliminar aquela crise maior primeiro. Até chegar uma dose, o paciente sentir confiante de que aquela medicação é ótimo para ele. Mas depende da medicação. Você pode se adaptar com um tipo, a medicação preconizada pela medicina, você pode se adaptar não com aquela mesma medicação antidepressiva, não tranquilizante. O tranquilizante é apenas coadjuvante, uma medicação que vai auxiliar, porque é muito a ansiedade é namoradinha da depressão, certo? Ele está sempre junto da depressão. É muito difícil uma paciente ter uma depressão apenas, né? Apenas uma depressão. O paciente sempre tem uma ansiedade junta, certo? Às vezes até a cervejinha ajuda aí na hora. Não, no duro. Você fez uma pergunta, mas aí uma cachaçinha, tanto faz, aí, depende do cliente. Perfeitamente. Existe muito, ele fez uma pergunta, parece ser até uma brincadeira, mas não é brincadeira não. Existem muitos alcoólatras por causa do pânico. Porque o pânico, aí ele torna-se alcoólatra. Quando ele toma a bebida, um copo de vodka, né, atenua aparentemente, mas quando o efeito do álcool, né, vai desaparecendo, retorna o pânico com uma intensidade maior. Como tinha cliente que ele tomava até 3 vezes ao dia vodka,
tomava um copo ao sair de casa e carregava aquele vidrinho, assim, uma moça, né? Um nível muito importante. Aí ela tomava um copo, passava, aquele copo de vodka aguentava 4 horas e meia. Quando o efeito estava desaparecendo, ela tirava aquela garrafinha que os americanos usam assim, né? Tomava metade da garrafinha, mais 4 horas, né? Então a gente já está chegando lá para as 4 horas da tarde, 4 e meia, e depois ela tomava o restante para poder chegar em casa, porque os transportes urbanos incomodam muito, a multidão incomoda muito, né, o ônibus cheio, né? O ônibus cheio incomoda muito, fila de banco cheio incomoda muito. Então ela tinha que tomar aquilo para poder vir em casa, porque o medo maior é de sentir-se mal e não ter ninguém para socorrer. Doutor Edenilson, eu quero fazer uma pergunta. Eu conheço uma pessoa que tem medo, tem uma ansiedade enorme e está com um mal terrível na coluna e deve se operar em breve. Eu pergunto ao senhor se este medo, esta angústia, se isto tudo pode ocasionar esta terrível dor na coluna a ponto da pessoa estar deitada e se negar a andar. Pode porque desde que a mente está doente, a mente está doente, né? Todo o nosso corpo é comandado por músculos, né? Tudo ligado por músculo. O músculo, para fazer esse movimento, ele atravessa as articulações. Então, toda a nossa articulação, inclusive da coluna, todas as juntas, né, são atingidas pelo estado emocional. Professor, isso faz parte da medicina psicossomática. Esta pessoa vive sozinha. O senhor acredita que se ela mudasse a maneira de viver, se tivesse um convívio social maior... Mas se ela desencadear o pânico, torna-se difícil o convívio social, porque o problema social é um dos problemas de quem desencadeia a síndrome do pânico. Em que momento a gente sabe? Porque, por exemplo, a gente até brincou no intervalo, que antes do intervalo você estava dando os sintomas do pânico. A gente estava até assim, pensando que muita gente em casa deve ter ficado, meu Deus, estou com tudo isso aí que ele está falando. Sim. Pois é, essa pessoa que pensou assim, ela já está com pânico, ou para você chegar a esse processo, isso tem que acontecer mais de uma vez, tem que ser uma coisa cíclica. Porque eu acho que eu já passei por momentos assim, que, não muitos, mas próximos daquilo que você estava falando. Eu cheguei aí ao hospital. E eu acredito que muita gente também já deva ter... Eu quero pegar uma carona aí. Antigamente não tinha uma doença chamada distúrbio do vago simpático, que dava umas coisas assim? É o que todo mundo diz, DNV, distúrbio neurovegetativo. Isso. Né? Isso não é o pânico? Não. Distúrbio neurovegetativo é uma ansiedade comum que nós não podemos confundir. Nós não podemos confundir com a síndrome do pânico, que também tem uma ansiedade, enquanto que uma ansiedade incontrolável, uma ansiedade irracional, uma ansiedade, um medo que, apesar o paciente sente ridículo sentir aquilo, ele não aceita sentir aquilo, porém sai fora do controle. E ele não consegue controlar, né? Não consegue controlar. Já a ansiedade comum não desencadeia essa crise irracional, esse medo apavorante, esse medo desesperador. Agora, você pode desencadear apenas um sintoma, apenas uma... Sentir aquele medo, você fala, vou sentir mal. Toma um táxi, ou para o pronto-socorro, ou vai para sua casa, e a partir daí, você tem medo de sentir outra vez a crise, mas ao mesmo tempo você tem medo de tomar os remédios, então você não sabe a quem você vai procurar. Você procura talvez um clínico ou um cardiologista, porque você teve uma palpitação, mas aquela palpitação não é no coração, disparou o coração pelo processo vago simpático, pelo processo de distúrbio neurovegetativo, mas não quer dizer que você tem uma doença no coração. O senhor disse que era uma doença genética. Ela é uma doença genética ou uma doença familiar? Porque o senhor disse que reconheceu família 6 membros, por exemplo. Eles estão até em estudo, tem uma predisposição, porque normalmente numa família que tem um paciente, eu tenho pesquisado muitas vezes, tem 2, 3, 4, 5, meia dúzia de pacientes que têm essa mesma doença. Doutor Idemir, deixa eu passar uns telefonemas para o senhor. A Márcia, de São Paulo, Piracicaba, ela pergunta se essa doença pode levar a temperatura até 37 graus. Pode levar.
a doença emocional pode levar até mais do que isso. Muitas vezes existem pacientes, só porque quando chega em época de carnaval, é muito comum a criança que tem medo de máscara, né? Ter uma febre e os pediatras procuram a causa, vê daqui, vê dali, e não vê que não tem nada, não tem nenhuma outra Você tá causa. falando com a própria. Você tem medo de máscara ou tem pânico? Pânico, medo de máscara. Então, exatamente, desencadeia tudo, porque é da mente que controla todo o nosso organismo. Então é importante dizer que as crianças também, quer dizer, esse é um problema que também atinge as crianças. Perfeitamente. E deve ser muito também. mais difícil para uma criança. É difícil porque a criança fala assim, tem uma outra forma. O adulto transmite exatamente. Tem adulto que não sabe dizer exatamente o sintoma, mas tem gente que diz com objetividade todos os sintomas, né? Deixa eu fazer outra pergunta. A Gorete de Salvador, ela diz que tem pânico de altura. Ela já fez até regressão e não adiantou. Pergunta ao senhor se uma coisa tem a ver com a outra. Não, o pânico, tanto o paciente pode ter a síndrome do pânico, porque quem tem a síndrome do pânico, ele tem medo de altura, tem medo de tudo, né? De tudo, tem medo de tudo, certo? Porque tem medo de lá, à altura, sentir-se mal, né? O medo do cliente, o cliente sai, ele tem vontade de passear, tem vontade de andar de avião, mas tem medo de lá sentir o mal e como é que vai fazer? E não tem ninguém para socorrer. Outra pergunta, a Lúcia e pode também ser, para ter esse problema de altura, ter o problema de uma fobia simples e não ser uma síndrome do pânico, apenas uma fobia simples. Fobia simples é o medo da situação, o medo daquilo. Por exemplo, a pessoa que tem a aracnofobia, o medo da aranha, só aranha, mas não tem o pânico. Só quando vê aranha. E a claustrofobia, por exemplo? A claustrofobia também pode ser uma fobia simples. Mas quem tem pânico, ele também tem medo de entrar no elevador. Porque ele tem medo, aquela sensação de sufocação, sensação de não conseguir respirar. Então, ele também pode ter medo de estar dentro de um elevador, como ele apenas tem só a claustrofobia e não ter a síndrome do pânico. O Marcelo da Tijuca disse que um amigo dele não sai sozinho na rua e quando sai passa mal, começa a suar muito, se sente mal como se fosse morrer. Perfeitamente. Está perguntando ao senhor o que ele pode fazer para ajudar o amigo. O que ele pode fazer? Ele tem que fazer um tratamento, né? O amigo. Não, o Marcelo. Não é ele, é o amigo dele. O amigo dele que sente. O que ele pode fazer? Para ajudar o amigo, Bom, é difícil... Mandar o amigo se tratar, é isso? Mandar o amigo se tratar, porque ele tem que eliminar, porque o amigo dele tem medo de sair, é agorafobia. Ele tem medo de sair à rua, porque tem medo de sentir-se mal na rua. Então, por esse motivo, que ele não sai à rua, porque ele tem medo de sentir mal na rua. Não que ele tenha medo da rua, ele não tem medo de sair da rua. Quer dizer, a pessoa fica com medo de se sentir mal em todos os lugares. Então ela não vai mais a lugar nenhum, é isso? Perfeitamente. Ela vai ficando enclausurada. Traz problemas sociais, traz problemas de relacionamento, traz problemas interpessoais, problemas conjugais. Porque... Doutor Idemir, se as pessoas que têm que trabalhar para viver, para se sustentar, para comer, quando tem mal de pânico, como é que elas fazem? Uma pergunta ótima, porque ele não consegue. Isso vou até contar um caso. Tem muitas vezes que a esposa tem que ir junto. Para o trabalho? Para o trabalho junto, porque ou então ele arruma um filho, se tem um filho de 18, 20 anos, ou paga uma pessoa, ele paga um salário para uma pessoa, essa pessoa poder ir junto com ele, porque senão ele não consegue trabalhar. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Quando era criança, eu tinha um tio que ele deve ter tido isso, porque ele era piloto. E ele ficou com pavor de subir no avião. Sabe o que ele fazia? Para ele ficar se sentindo bem, ele levava o filho, que era uma coisica pequenininha de 4, 5 anos, e com aquele filho ele não tinha medo. Ele entrava no avião, levantava com o avião, fazia tudo que tinha que fazer e descia. Quer dizer, é uma coisa irracional mesmo. É uma coisa porque irracional. aquela criança devia dar mais medo nele, né? Ele, em caso de alguma coisa, ele tinha que salvar a criança e tal, né? Quer dizer, o que a companhia faz nesse caso? Não, é porque normalmente, quase sempre eles gostariam de estar próximo a alguém que poderia socorrê-lo, né? Porque ele pensa sempre o seguinte: se eu sentir mal, eu tenho a quem me socorrer.
Então, esse é o maior medo que ele tem. Isso acomete muitas pessoas que estão sozinhas em casa de noite, por exemplo? Perfeitamente. Perfeitamente. Não, não sou eu não, mas tem alguém que eu conheço. Alguém se encaixou aí. Perfeitamente, pode, porque aí a pessoa já naquele momento desencadeia o quadro e vai um atrás do outro. Mas isso não está ligado com medo da morte, não, doutor? Exatamente, exatamente. Ou medo da morte, porque se ele sentir a palpitação ligada ao coração, por exemplo, é comuníssimo, os cardiologistas estão acostumados para atender inúmeros pacientes, mas o paciente não é nem dele, certo? Ele faz o exame do coração, aqueles conscienciosos ainda examina, faz eletrocardiograma, ecocardiograma, que não é um exame barato, faz uma série de exames, aí o médico diz assim, bate nas costas assim, diz, você não tem nada não. Alguma coisa tem, a pessoa não vai sentindo mal a um médico porque está adorando, está, né? Claro. Agora, normalmente quando o paciente sente uma crise, uma coisa que é muito importante mesmo é o auxílio da pessoa que convive, seja do esposo, seja de, né? Quando o esposo colabora é ótimo, eu acho que 50% está curado, né? Olha aqui uma pergunta interessante da Sônia, daqui do Rio. Ela pergunta como é que os pais podem descobrir que um dos seus filhos está com essa doença? Como é que ele pode descobrir? Um dos filhos? Bom, normalmente o filho, se for, dependendo da idade, se ele está na idade escolar, ele começa a recusar ir à escola. Porque ele começa a dizer que ele não está se sentindo bem, está com dor na barriga, entende? Ele sempre inventa, estou com dor de cabeça, e ele não vai à escola, certo? Então é uma das primeiras recusas, porque ele se sente inseguro, não tem confiança em si próprio. Porque todos os pacientes com crise de pânico têm uma carência de confiança. Mas isso daí a pessoa muitas vezes não Uma comunidade de vida mais simples, essa síndrome do pânico deve atacar menos do que um tipo de vida mais sofisticado. Não, independe. Independe? Completamente? Atinge, da classe social? Independe da classe social. Atinge um número muito grande não de classes sociais. Mas não é difícil separar esses sintomas dessa doença do pânico de uma série de outras, tais como fobias, como neuroses? Não é difícil, não. Para quem entende, não. Para quem entende, não é difícil, não. Eu perguntei, desculpa, só para continuar. Quer dizer, pode dar tanto no lavrador como no fazendeiro? Pode, perfeitamente. Mas evidentemente que no lavrador, evidentemente que lá, como lavrador, é um ambiente mais tranquilo. Quanto o ambiente mais tranquilo, menor a possibilidade dele desencadear uma síndrome do pânico. Dependendo, porque a síndrome do pânico ocorre, quanto mais um ambiente agitado, mais tumultuado, é pior para quem tem a síndrome. E se aproximaria então de uma crise existencial? Pode? Pode, perfeitamente. Agora, qual foi a pergunta que você me fez? Como é que você consegue, no meio dessas confusões todas, diagnosticar com clareza o que é a doença de pânico, de uma fobia, de uma neurose, de uma doença, de um problema existencial? Perfeitamente, por causa desse medo irracional. A pessoa fica... Primeiro que quando desencadeia um quadro assim, o paciente ele acha que o melhor local é a sua casa. O melhor local. Se ele, no caso dela, vamos supor, ela trabalha com o esposo, né? Então, ótimo, trabalha com o esposo, é beleza, porque está junto. Mas no caso que a pessoa, o marido trabalha fora, ou ela vai ficar em casa sozinha, ela não consegue ficar sozinha. Ela sempre gostaria de que alguém ficasse próximo em caso dela sentir-se mal, ela quer auxílio de alguém, ela fica dependente, é igual um aleijado sem muleta, não anda, tem que ter uma muleta. Entendeu, né? Agora, quando a crise é menor, tem paciente que procura dominar aquilo, consegue, sai, faz um esforço brutal, toma até algum remédio escondido, tá entendendo? Mas faz um esforço muito grande porque sentiu apenas um sintoma, faz um esforço, vai ao médico e tal. Agora, o clínico passa um tranquilizante, aí ele se sente bem com aquele tranquilizante, então ele vai levando a vida. Toma 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas aí é que está o erro. Ele tomar apenas o tranquilizante, porque todos os tranquilizantes, aqueles que têm tarja preta, são depressores do sistema nervoso central. Então ele teria que estar
trabalhar junto com uma medicação especializada, uma medicação antidepressiva, para ajudar ele a sair daquela medicação. Depois que o paciente saiu da crise, sim. Aí ele se trata. Aí o psicoterapeuta, um médico, o psiquiatra mesmo, que está atendendo, também deve fazer aquela psicoterapia ligada ao pânico, fazer o exame clínico minucioso. É que a maioria, eu sou psiquiatra, mas a maioria de psiquiatras, são poucos aqueles que botam a mão no cliente, certo? Ele apenas conversa e não examina clinicamente. Eu, particularmente, eu acho que ele deveria entender, um bom psiquiatra, deveria entender muito bem de clínica geral, para que ele possa elucidar, esclarecer bem ao seu paciente que o paciente está clinicamente bem. Oi. Doutor Idemir, vamos responder mais uns telefonemas? Está chegando tanto telefonema para o senhor. Pois não. A diva de São Paulo disse que sofreu da síndrome do pânico durante 4 anos. Ela fez análise, mas ela continua com medo de ônibus, de rua, de supermercado. Ela pergunta por que ela ainda não se livrou disso. Ela disse que não consegue andar sozinha. Porque a psicoterapia não é o tratamento específico, ele está longe de ser eficaz, principalmente diante de uma crise de pânico. Ele tem que, no início, eu não gosto de remédio, eu sou contra encharcar o paciente de remédio, não gosto mesmo. Mas eu acho que quando o paciente necessita sair daquela crise, então deve a medicação específica, medicação antidepressiva bem combinada com uma medicação tranquilizante, mesmo que seja em dose pequena. E claro que o psiquiatra deve saber manipular bem, trabalhar bem com a medicação para sair dessa crise. Porque senão o paciente desencadeia a angústia secundária, que nós chamamos crise de evitação fóbica. Ele começa a sentir mal aonde os locais que ele sentiu mal, supermercado cheio, banco cheio, ônibus cheio. Então, se ela está sentindo ainda o mal-estar, porque ela não está clinicamente curada. Seria, logo depois de eliminar aquela crise, vai fazer assim, a medicação deve ir devagar, chegar até um teto máximo que o paciente não desencadeia mais a crise, depois começar a fase de redução. Quer dizer que deve se levar a sério essa doença. Isso, quer dizer, não deve levar a se brincar sério. com isso. Reduzir a medicação numa dose muito pequenininha, uma dose de manutenção, mas não tirar a liberdade do paciente, não forçar o paciente a parar, deixar quando o paciente já sentir que ele esteja clinicamente pé no chão, aí deve fazendo paralelamente uma terapia para reforçar o ego. Aí Doutor que entra Idemir, uma psicoterapia comportamental. ainda tem outros telefonemas de São Paulo, mas não vai dar para passar. Pois O não. senhor está pedindo o telefone do senhor. Pois não. Às segundas-feiras eu atendo no telefone 710-2943. E o restante da semana, terça, quarta, quinta e sexta, eu atendo pelo telefone 331-6955. Perfeito. E as pessoas curadas, elas passam a andar sozinhas, os supermercados, os ônibus, não tem mais medo de nada. Vida livre. Voltam a ser umas pessoas comuns. Perfeitamente. É uma doença curável, não tem que se impressionar que não é grave, é uma doença curável. Ok. Tá bom. Muito obrigada, doutor Idemir. Uma pessoa...